início então a nossa reunião de hoje. Convido a todos, né? Muito boa noite. Que a paz de Deus de Jesus esteja com todos nós, né? Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão assistindo aí online através do Facebook de Sr. Aurélio Rubens e da comunitária Vida Nova. É um prazer tê-los aqui conosco. Então, gente, dando sequência às exposições aqui nas segundas-feiras da casa, né? Hoje, então, a responsabilidade ficou para mim e para nós apresentarmos, então, a exposição dessa noite. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece, né? Eu convido a todos aí para nós fecharmos os nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para assim buscar um pouco mais dos seus ensinamentos, ó Mestre, que esses ensinamentos façam dar um direcionamento para as nossas vidas, que possamos seguir firmes e fortes a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Sabemos que é difícil, mas com a sua proteção, com a sua luz, com o seu amparo, seguiremos em frente essa nossa jornada, essa nossa evolução. Pedimos assim também assistência à diretoria aqui do plano do Pátio do Evangelho, os mentores da nossa casa, para que possam nos auxiliar a transmitir esses ensinamentos. Todos nós aqui possamos compreendê-los e aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa vida, para a nossa melhora, podendo também melhorar aqueles que estão ao nosso derredor. Divino Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para darmos início a mais uma exposição da noite. Que assim seja. Bem, gente, hoje então nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está no capítulo 6, o Cristo Consolador. E o item é o jugo leve. Então, para nós procurarmos entender, vamos entender o que é o jugo primeiro, né? O jugo é um aparelho, é uma canga, é uma peça de madeira encaixada sobre a cabeça dos bois para que possam ser atrelados a uma carroça, a um arado. O jugo foi fundamental para os sistemas agrícolas arcaicos, permitindo o melhor aproveitamento da força física dos bovinos para a realização de trabalho no campo. Então isso lá na década de 50, de 60, né, era muito utilizado. Utilizava a força desses animais aí com esse jugo, que é uma aparelho ou uma canga para que possa, né, eles fazerem essa força descomunal que eles têm para os trabalhos agrícolas. Na história, uma espécie de forca por baixo da qual desfilavam perante os romanos os inimigos vencidos. Acho que, não sei se a grande maioria daqui assistiu aqueles filmes épicos, né? Apareciam aquelas pessoas dessa forma, assim, né? Então estava sob o domínio, né, dos romanos, né? Os inimigos vencidos. E figurado significa domínio, força repressiva, sujeição. Então, eu ainda hoje procurando, esse do lado esquerdo aqui é o arado, né? Então ele era atrelado ali aos bois, aquilo se enfiava na terra e a força deles ia arando a terra, né? E também como se fosse um transporte, né, de um carrinho. Ali a gente vê a pessoa lá, eles atrelado ali, e
Na época eles carregavam todas as sacarias, né, dos alimentos, tudo aí, e eles que faziam esse transporte. Então, o jugo, né, é isso. Então, na época de Jesus, por exemplo, a Palestina ela estava sob o jugo romano, ou seja, sob o domínio dos romanos. Então, o jugo significa domínio. Então, Jesus convidou-nos a aceitar as suas diretrizes, aceitar as suas orientações, né, comparando-as a um jugo e esclarecendo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 30. O Mestre vem libertar-nos da ignorância e do erro, e por isso, à primeira vista, parece inadequado comparar a sua mensagem a um jugo. Você olhando assim de bate-pronto, parece que é inadequado, né? Comparar os ensinamentos de Jesus com um jugo. Devemos então considerar, no entanto, que todo homem ao agir busca chegar a certos resultados e leva em conta determinados princípios. Então, esses princípios são normas de conduta a serem seguidos. Se toda vez que nós formos agir, fazer alguma coisa, nós temos normas e condutas para seguir, a quem nós obedecemos essas normas e essas condutas. Então, percebemos que a comparação de Jesus que fez é perfeita. Naquele período, embora as religiões daquela época lá afirmassem que existia uma vida, uma realidade espiritual, mas pouquíssimas, muito poucas mesmo pessoas pensavam seriamente nisso. O pessoal não estava nem aí para a vida espiritual. O que eles cuidavam muito bem é de viver a vida material, sendo exclusivamente materiais os objetivos de todas essas preocupações. Então, eles não estavam se preocupando com a vida espiritual, mas sim com a vida material. Jesus vinha trazer, colocando em destaque a perspectiva da vida espiritual, os ensinamentos de Jesus, né? Da vida espiritual. É a noção de um Deus, de um Pai, né? Amoroso, justo, bom, soberanamente, né? Justo e bom, que deveríamos, então, amar e obedecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, obedecendo assim as suas leis. Então Jesus faz um convite, né? E está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo de 28 a 31. Vamos ver o convite que Jesus nos fez. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus promete que vai aliviar, né, os nossos sofrimentos. Tomai sobre vós o meu jugo, e achareis repouso para as vossas almas. Mas no fim nós vamos ver o repouso. Suave é meu jugo e leve é meu fardo. Então Jesus, ele fez o convite, e quem são os convidados? Então Jesus faz o convite para nós, né, ir até ele, que nós estamos sobrecarregados, e ele vai nos aliviar. E quem são os convidados? Todos nós, sem exceção. Mais especificamente, os sobrecarregados e aflitos. Se ele está dizendo que é especificamente aos sobrecarregados e aos aflitos, então ele está dirigindo-se em quem é aquele que esteja em sofrimentos. Está Jesus se dirigindo a toda a humanidade, né? A toda a humanidade que está passando por sofrimentos, por vicissitudes, né? Então, pois todos passam por momentos difíceis, né? De sofrimentos, de vicissitudes. Quem de nós, né, não passa por momentos difíceis na nossa vida, né? Quantos sofrimentos, quantas dores que nós passamos, né? Então, Jesus está nos convidando, né?
todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, todas essas dificuldades, essas misérias que nós passamos aqui, né, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança, né, do nosso Pai Celestial. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, aqueles que não acreditam, né, na vida após a vida, ou simplesmente duvidam, né, dessa vida após a vida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura, porque eles não acreditam, né, vão ficar em eterno sofrimento até o seu despertamento. Eis que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Lembra que Jesus sempre fala: eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Uma condição. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. É o cumprimento dessa lei. Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. É a única condição que Jesus, né, impõe para todos nós. Nós amarmos e sermos caridosos. Lembra que nós falamos que vinde a todos vós que eu vos aliviarei? Então, por que Jesus promete o alívio e não a cura dos sofrimentos, né? Jesus fala: vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas ele não promete a cura dos nossos sofrimentos. Por quê? Sendo os sofrimentos consequências dos nossos maus procedimentos. No passado, em nossas reencarnações, ou mesmo no nosso presente. Quem fez as besteiras, quem fez os nossos erros, foram nós. Compete a nós, então, buscarmos, né, esse alívio, esse sofrimento, essa cura para esses nossos males. Somos nós que precisamos nos curar, né? E de que forma que nós vamos buscar essa cura, buscar esse alívio dos nossos sofrimentos? O Evangelho de Jesus nos fornece os meios para superá-los. Buscamos lá no Evangelho. Lá tem lá tem tudo que nós precisamos para aliviar esses nossos sofrimentos. Procurar ler, entender, estudar o Evangelho e colocar em prática, né? Que nós vamos ter a cura dos nossos sofrimentos. O jugo referido por Jesus é a observância, então é o cumprimento, né, da lei divina que ele trouxe. Que, uma vez entendida e aceita, quando nós entendemos e aceitamos, estabelece um vínculo de submissão e obediência a Deus. Nós entendemos, então vai criar esse vínculo de submissão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nós devemos tudo isso a Ele, né? Que deve levar o homem ao esforço de praticá-lo no dia a dia. Porque lá, no nosso dia a dia, que nós, né, temos que ter essa observância, ter esse cumprimento das leis de Deus que Jesus nos trouxe, das leis divinas, né? Quem assim o faz, percebe que esse jugo, entendido, aceito e exercitado, alivia, consola, tornando o fardo bem mais leve e mais fácil de carregar, né? Quem assim o faz, então, cumprimento das leis divinas que Jesus nos trouxe, seus ensinamentos, né? Quem assim o faz, esse jugo vai se tornar leve, suave, bem mais fácil de carregar, né?
a nossa trajetória aqui terrena vai ser bem mais tranquila. Isso acontece porque o sofredor, confiando nas leis de Deus, se eu estou lá cumprindo as leis de Deus, né, vou confiar nelas, né? Confiando nas leis de Deus, na sua justiça, no seu amor, sabe que tem o que merece e o que precisa para poder prosseguir o seu processo evolutivo. Todos nós, gente, Jesus sabe que nós precisamos, Deus, nosso Pai, sabe que nós precisamos. Nós estamos na família certa, no lugar certo, na religião certa, tudo está certinho para nós, né? Para o nosso processo evolutivo. Deus conhece todos nós, né? Jesus também conhece todos nós e nos dá o que é necessário para essa nossa evolução. Isso leva a confiar no futuro, a perceber as lições que ele pode aproveitar nessas atribulações. Mesmo nas atribulações, são ensinamentos, né? Podendo até vivê-las com alegria, tão leve o fardo se torna, evitando também umas novas infringências, umas novas desobediências às leis de Deus. Quanto mais nós praticarmos, né, quanto mais nós confiarmos em Deus, a sua sabedoria, né, mais nós vamos viver essa nossa passagem aqui com alegria, né, e tendo a oportunidade de não infringir mais as suas leis. A libertação dos sofrimentos dar-se-á com. Para nós nos livrarmos desse nosso sofrimento, nós dissemos que recorremos ao Evangelho, né? Que vai dar ali os caminhos para a gente seguir. E a libertação dar-se-á com a nossa reforma íntima, com base nas vivências dos ensinamentos de Jesus. A base da reforma íntima é a vivência dos ensinamentos de Jesus. E como então nós podemos fazer a nossa reforma, né? Tão difícil, né? A nossa reforma íntima, tão falada, tão assim, todos nós que precisamos de fazer essa nossa reforma, né? Então vamos ver algumas coisas da reforma íntima para que nós possamos ter esse entendimento. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. É nos conhecermos, né? Modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação daquele homem velho, né? É bater, tirar aquela poeira aquelas coisas que estão ali carregadas de tendências, né? De erros seculares. Nós darmos um chacoalhão, mandar essa poeira secular embora. Nos transformarmos num homem novo, atuante, na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, dentro da gente e fora da gente. Essa é a nossa reforma íntima, é essa que nós precisamos para a nossa jornada evolutiva. É difícil? É. Mas nós necessitamos dela para a continuidade da nossa jornada. Que sabemos que a nossa jornada é difícil, mas a nossa reforma íntima nos dá amplitude para a nossa caminhada. A consolação encontraremos onde? Na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Então, temos que ter a fé no nosso futuro e confiarmos na justiça divina. Sabermos, né, que a justiça de Deus, e nós já falamos que Ele é soberanamente justo e bom. Um Pai amoroso, né, nosso Criador, que nos deu essa oportunidade de nós estarmos aqui. Então, falando do futuro, nós vamos falar um pouco da vida futura. Jesus implicitamente demonstrou pelos seus ensinos que a vida futura é um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todos nós, né,
acreditando ou não, nós vamos, né? Porque é uma lei natural, nós vamos passar tudo por esse processo de reencarnações e reencarnações. A vida futura é uma realidade material provada pelos fatos, e é em função dela que devemos entender a mensagem de Jesus, vivendo aqui na Terra, usufruindo dos seus recursos, estarmos aqui encarnados, né? Usufruindo dos recursos que a Terra nos oferece, participando de tudo que ela possa nos oferecer. Aproveitarmos essa nossa reencarnação que nós estamos aqui, o máximo que nós pudermos, mas sempre tendo por base a continuidade do nosso viver eternamente, pois nós vivemos eternamente, né? O nosso corpo, um dia, ele vai se desfazer, mas o espírito, nós, né? Nós não, nós vivemos eternamente. Então a vida futura é o eixo do ensino do Mestre Jesus, é a viga mestra, né, desses ensinamentos. Deve ser o alvo de todos nós, a vida futura. Justifica as anomalias terrenas com a justiça de Deus. Todas as anomalias, dificuldades, vicissitudes que nós passamos aqui na Terra, nós justifica elas pela justiça de Deus. Sabemos que a justiça de Deus não falha, não erra. Tudo que nós temos que passar, eu tenho que passar, não é o seu Aurélio, não é o Valdir, não é a Célia que tem que passar. Cada um com os seus percalços, né? A vida futura justifica essas anomalias. Todas as máximas do Cristo reportam esse princípio, as máximas de Jesus. Razão de ser da maioria dos ensinos morais de Jesus, né? Os ensinos morais de Jesus está na razão da vida futura. Condição para a consolação com Cristo. Nós já falamos lá um pouco no início, que é a observância da lei de amor e da caridade por ele ensinada. Nós falamos, né? A consolação nós vamos ter através de nós sermos amorosos e caridosos. Kardec escreve que esse jugo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como dever o amor e a caridade. Então, para o nosso jugo ser leve, essa observância dessas leis divinas, né? Nós temos que ser amorosos, caridosos, né? Temos dificuldade de ser? Ainda temos, né? Por isso que nós estamos aqui aprendendo. Por isso que nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Sujeitos a essas vicissitudes que nós falamos. Mas, se nós quisermos esse nosso jugo leve e suave, sejamos amorosos e caridosos. O amor e a caridade jamais, em momento algum, pode ser um fardo pesado, né? Assim, esse jugo torna a vida bonita e estimulante, exaltando o valor do bem em tudo e em todos, levando os homens a transcenderem, levando nós a irmos muito mais além do que é material, muito mais além do que é grosseiro, muito mais além do que é ilusório. Aí Kardec coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das suas orações. Espera e confia. Tenhamos confiança no nosso Pai Celestial. Tenhamos confiança no nosso Mestre Jesus, que Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos para a nossa caminhada, a nossa jornada. Lembra lá no comecinho nós falamos do repouso das vossas almas, né? Está aí o significado dela. Repouso é alívio e consolo decorrentes da nossa reforma íntima. Quando nós fizermos a nossa reforma íntima, né, nós vamos estar aí ajudando o próximo
nós não sermos ociosos, né? E nem improdutivos. Nós sejamos trabalhadores afinco. Né? Desculpa. O jugo e o fardo. Meu jugo é suave e leve é meu fardo, como nós já falamos também. Porque o jugo é o estudo e a observância do Evangelho. Então, e a observância é o cumprimento das leis de Jesus, que trouxe, né, as leis de Deus para todos nós. É um jugo, ele é leve e suave. O fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade, como nós também já falamos. Então esse fardo nosso aí é leve, né? Pois consiste que nós sejamos amorosos e caridosos. Agora nós temos algumas reflexões. Ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, mais severas, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociarmos com as sombras, permanecendo ser verdadeiro, luminoso, de consciência reta e decidido. Eis a sua proposta conforme ele próprio a viveu, sendo o caminho único. Aliás, para chegar-se a Deus, não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso está no livro de Joana de Ângeles, na página 55, à luz da psicologia profunda, Jesus e o Evangelho. Então Jesus nos convida para nós irmos até Ele, pois nós seremos aliviados. Bem, ir até Jesus não basta irmos a um templo religioso. Apenas com a presença física não significa nada. É muito importante estarmos em espírito também, já que só assim iremos receber os verdadeiros remédios para as nossas dores. Nós devemos estar aqui de corpo e espírito, para que assim nós possamos receber as benesses, né, da espiritualidade do nosso Pai Celestial, para nós nos sentirmos mais fortalecidos e continuarmos a nossa caminhada. Existem pessoas que vão ao centro, ou às igrejas, ou a um culto religioso qualquer, esperando milagres. Querem receber sem se esforçar. E quando... Existem muitas pessoas assim ainda, né? Que vêm a um culto religioso, ou aqui assistir às palestras, qualquer lugar que seja, apenas para buscar esse alívio. Então, a pessoa vem aqui pensando longe daqui. Só está aqui fisicamente, mas espiritualmente está longe. E quer que todos aqui tenham uma varinha de condão, né? Está curado, pode ir embora. Seria fácil, né? Querem receber sem se esforçar. E quando estão assistindo a uma palestra, né, ou um culto religioso, seu pensamento, que eu falei, está longe dos ensinamentos do Mestre Jesus, estão longe dos ensinamentos que estão sendo passados. E está muito perto do relógio, né, olhando a hora de acabar para ele, dar no pé e ir embora. Vai receber alguma coisa? Não. É necessário salientar que a prática desses ensinos é vital para a nossa saúde espiritual. E que é preciso aprender a ser manso e humilde durante, né, o nosso dia a dia, ali, a nossa caminhada, o nosso dia a dia, para recebermos
o alívio que Jesus nos promete. Então, é no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, né, que nós vamos aprender, então, a ser mansos e humildes de coração para recebermos o alívio que Jesus nos oferece, nos promete. E a responsabilidade que Jesus nos exige é o aprendizado das leis de Deus. E o seu fardo é a prática dessa lei. Isto que ele diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Então é ali, gente, é no aprendizado das leis de Deus que nós vamos ter essa prática desse nosso fardo vai se tornar leve. Nós temos esses ensinamentos apreendidos e aplicados, né? Vai se tornar leve. Atendamos ainda e sempre aos nossos deveres do primeiro instante, com lágrimas de alegria. Não nos arrependamos de haver renunciado. E possuiremos conosco, mais tarde, o supremo júbilo de reconhecer quão doce é o jugo do Senhor, porquanto, em companhia dele, muito leve e sublime é o peso de nossos pequeninos trabalhos na causa da humanidade. Quem nos disse essa reflexão foi Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz, no capítulo Na Tarefa de Equipe, no livro Relicário de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Bem, gente, era isso que eu tinha que passar nessa noite. Espero que todos nós tenhamos compreendido as lições, né? E mais ainda, procurar no nosso dia a dia aplicá-las para o nosso bem andar pelo nosso caminhar. Agora, então, convido os médiuns passistas